Tem um tempo que eu venho questionando aqui o meu papel nas redes sociais e o papel também dos grupos de esquerda que militam aqui, que se movimentam aqui, porque parece que parte do público que está do outro lado dessa lente aqui, né, que a gente fala olhando para ela, mas é para se conectar diretamente com vocês, parece que não entendem que ser de esquerda não é só votar contra o Bolsonaro, não é só ficar chocado com feminicídio, com violência contra a mulher, com fome, com exploração infantil. Ser de esquerda é muito mais que isso, e inclusive é uma atividade de reflexão diária. Eu soltei um vídeo aqui nesse canal alguns dias atrás falando do ministro Silvio Almeida, e o que eu vi nos comentários foi literalmente um show de horrores. Parece que vocês entraram no canal de um cosplay de professor que foi expulso da universidade, na verdade foi aposentado, né, por problemas supostamente mentais. Talvez vocês não saibam disso, tá? Mas se você procurar o CIDzinho dele lá, que é público, vocês vão encontrar. Inclusive teve um acordo interno para que não fosse divulgada a causa da doença, mas a ideia era passar algum tipo de estabilidade mental. E aí um monte de gente veio comentar um monte de baboseira no vídeo, dizendo que o Silvio Almeida, ele só fica no gabinete, que não faz nada, que não tem nenhuma ação. E inclusive comentou coisas que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já fez ou está tomando iniciativas para fazer, e que basicamente a gente não sabe, porque se a gente não tomar cuidado, vai virar uma esquerda bolsonarizada. Não em acreditar na extrema-direita, evidentemente, mas basicamente em ficar replicando desinformação, basicamente por simpatizar com um ou outro produtor de conteúdo. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui. Se você quiser e puder colaborar com a gente, colabore com o Pix, é bem importante também. Como eu já falei, o nosso trabalho ele é independente, ele só existe com a ajuda de vocês. E queria agradecer aos novos membros que chegaram no canal também, apoiadores. A gente atingiu 400 membros no canal, já tem muitos meses, ou muitos anos, acho que tem uns 2 anos que a gente não chega a essa casa dos 400 membros. Então muito obrigado, o trabalho de vocês em ajudar a manter o meu trabalho é importante, porque o nosso trabalho aqui é independente. E eu já quero entrar no começo desse vídeo sendo o cara chato, porque como eu disse naquele vídeo meu aqui que eu reclamei recentemente sobre algumas situações, inclusive o Pedro Zambara até fica pé comigo, que ele disse que não adianta ficar fazendo vídeo reclamando, que nem todo mundo entende, né, Pedrão? Mas eu preciso fazer às vezes, porque eu soltei um vídeo aqui falando sobre o Silvio Almeida e os ataques que ele está sofrendo recentemente, inclusive com desinformação no próprio campo da esquerda. Basta ver os comentários no vídeo que eu falei sobre ele estar sendo fritado ali para ser demitido. Desde que eu não sabia o que eu estava falando, porque o Centrão não se interessa na pasta dos direitos humanos. E aí vocês devem estar bem enganados, né? Porque inclusive outros portais de notícia começaram a dizer agora que o Silvio Almeida estaria em tese correndo risco por conta da pasta dele, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania está sendo visada ali também pelo Centrão. Então, ou vocês não entendem o que a gente está fazendo aqui, ou basicamente alguns produtores de conteúdo que cometem inclusive crimes de racismo com frequência na produção do seu material estão conseguindo entrar na mente de vocês. Nem todo mundo, meus amigos, que aparenta ter consciência social ou consciência de classe tem. Muita gente acha que porque entendeu um pouco sobre teorias políticas ou teorias ideológicas que vai poder transformar o mundo basicamente com um like, com a curtida e o compartilhamento. E não vai. As pessoas precisam ter a vivência da luta também para entender que às vezes aquilo que você estuda de uma maneira, na prática ela precisa ser remodelada de outra maneira até a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente quer. E eu preciso fazer essa reflexão aqui em cima do que está acontecendo com o Silvio Almeida, porque desde quando eu citei que eu indicaria o nome dele para ser o nome possível para ele ser ocupante de uma cadeira no STF, muita gente veio com comparação do nosso próprio campo, tá? Quando eu digo nosso próprio campo, é campo de esquerda. Dizer que isso não deve ser um critério, porque olha o caso do Joaquim Barbosa, o único ministro negro que teve, fez o que fez com a Dilma, fez o que fez com o Lula, com o mensalão e com isso e que aquilo, como se o Joaquim Barbosa votasse por outros 10 ministros, né? A gente precisa lembrar que a corte no STF é composta por 11 magistrados. Não é só um magistrado, é por 11.
Mas tudo que aconteceu, que o ministro fez no passado, e que a gente tem de criticar sim. Ah, o único ministro negro que o Lula indicou, olha o que aconteceu. E os outros ministros que não foram negros ou que não eram negros, que foram indicados por Lula, por exemplo, ou por Dilma, né, como vocês costumam citar aí de vez em quando. Por que vocês não citam eles? Sabe o que é que muitos de vocês não citam? Porque só quem é preto ou pardo, que compõe um núcleo de negros aqui no nosso país, consegue entender uma coisa que o livro do professor Silvio Almeida explica muito bem: o racismo estrutural. E eu digo isso para vocês porque eu tô nessa luta aqui desde 2015, na internet. Além de sofrer preconceito também por ser pardo, tá? Porque em alguns momentos eu até fico num limbo étnico, porque alguns grupos reconhecem que o pardo faz parte do tronco étnico dos negros, os pardos e os pretos. Outros dizem que não, que o pardo é só um mestiço. E aí eu sou quase uma pessoa, né, acolórica, né, sem cor, porque eu não sou branco porque eu sou escuro demais para ser branco. Mas eu não sou negro porque eu sou claro demais para ser preto. Tem esse conflito também. E eu acabo sendo vítima do racismo também por conta disso. Eu até já citei, inclusive, para vocês em alguns momentos aqui nesse canal, a vez que eu fui abordado em um supermercado junto com meu primo e um amigo nosso, né, dois pretos, dois negros, né, que eram dois pardos e um... dos três pardos, né, apesar do tom de pele do meu primo ser um pouco mais claro, ele também é pardo. E a gente foi abordado, tinha um amigo preto, na verdade, o Anderson, eu pardo e meu primo pardo, 3 pessoas abordadas no supermercado sem motivo algum, basicamente porque tinha uma embalagem aberta no chão, e como tinham 3 negros ali no corredor, os 3 negros eram suspeitos. Basicamente isso que aconteceu. E com 14 para 15 anos de idade eu tive de ficar pelado em um supermercado, levantar e descer 3 vezes para poder provar que eu não roubei um pacote de bateria 12 volts. Com uma bateria 12 volts que depois eu descobri que foi roubado lá, quando a gente regressou lá com minha mãe. Então me incomoda muito esse tipo de gente que se diz de esquerda porque votou contra o Bolsonaro, mas que não consegue entender o básico do que é ser de esquerda. É gente que às vezes comete crime de xenofobia contra nós nordestinos. É gente que não consegue entender a luta do negro, as lutas identitárias. Ao contrário, é gente inclusive que fica até replicando o discurso de idosos taradões da internet que foram expulsos da universidade por discursos problemáticos e que vieram para a internet inclusive para tentar se reinventar, não tem credibilidade. Aí comete crime de misoginia, crime de xenofobia, crime de racismo. E parte do público aplaude esse tipo de gente. Esse tipo de gente, inclusive, que vocês aplaudem aí, sai processando pessoas que discordam com ele. Só por discordar. Só por discordar. E chama pessoas que estão, entre aspas, mas muitas aspas mesmo, no mesmo campo ideológico que ele, porque expôs coisas que essa pessoa fez no passado, por exemplo. Eu não vou falar o nome desse senhor aqui nesse canal, porque ele me processou, inclusive, olha a ironia do destino. Ele me processou. E muito em breve, inclusive, ele será processado também por conta da quantidade de materiais que ele publica nas redes sociais dele, que são claramente entendidos como possível crime de racismo. E tem uma parte das pessoas que seguem o nosso trabalho no campo da esquerda que fala assim: ah, mas eu filtro o que é bom e ignora o que é ruim. Não, querido, não dá pra você pegar, por exemplo, o Bolsonaro e falar assim: ah, o Bolsonaro ele é o Bolsonaro, mas eu vou filtrar o que é ruim e vou olhar com bons olhos o que é bom. Você não pode fazer isso. E o que tá acontecendo com o ministro Silvio Almeida, pra mim, além dos ataques desse senhor que é muito frustrado, inclusive, no universo acadêmico, porque ele não tem a mesma relevância que o ministro Silvio Almeida, ele também promove ataques a mulheres. Promoveu ataques a Djamila Ribeiro, a Gabriela Prioli, inclusive me chamou de bandidinho, depois apagou o vídeo, porque ele é bem corajoso, né? Ele é brabão mesmo. Né? Ele e a nifeta dele são bem corajosos, mas toda vez que a gente vai lá ver alguns materiais de ofensa, eles deletam. Inclusive, alguns materiais que eu tenho hoje guardado em um dossiê que eu guardei, não estão mais públicos. Que ele é brabão na frente das câmeras. Mas quando vai pra justiça, ah, o canal não é meu, o canal é de fulano, ah, eu não falei isso, pode procurar no meu canal o material. Dito isso, muitas pessoas questionaram, né, por que eu estaria defendendo o ministro Silvio Almeida. E o motivo é bem simples. Primeiro, eu sou negro, né, eu sou pardo, faço parte do mesmo grupo étnico dos negros, porque pretos e pardos estão nesse grupo étnico, de acordo com o IBGE e com os antropologistas que estudam até a questão que envolve ali a multiplicidade étnica do nosso país.
E segundo, ele tem feito um trabalho que vocês podem acompanhar. A maior parte das críticas que são feitas, inclusive dentro do nosso campo de discussão, lamentavelmente hoje não tem base. Lamentavelmente. Por exemplo, vou trazer aqui um material. Eu não vou nem ler essa nota aqui ainda, que algumas entidades já se manifestaram em favor do ministro Silvio Almeida e eu também me manifesto. Eu vou dizer uma coisa para quem acompanha meu trabalho aqui. Eu não estou aqui produzindo conteúdo de 2015 para cá para ser famoso, para ter fã. Eu não sou pop, não sou cool, não sou legal. Eu sou o que eu sou. Eu só não sou ofensivo, grosseiro, maldoso, mentiroso, oportunista. Isso eu jamais sou e serei. Jamais. Jamais sou e jamais serei. Mas eu não faço o que eu faço aqui por dinheiro, por fama. Vocês estão vendo o que eu estou passando nesses últimos dias aí, por exemplo, com a minha página do Facebook. Muitos dos comentários que eu recebi foi: ah, você abateu, como é que foi? Você foi ingrato com o milionário cirista. Tá vendo? Poderia estar aí recebendo dinheiro e não quis. Não tem problema. Eu não faço o que eu faço aqui meramente por dinheiro. O dia que isso aqui não der dinheiro para me manter só com isso aqui, eu vou fazer o que eu fiz em algumas oportunidades desde quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet. Volto a trabalhar com o tradicional e venho para cá produzir conteúdo porque eu produzo isso aqui porque eu gosto. Não é porque me dá dinheiro ou não dá dinheiro. Se fosse por me dar dinheiro, eu passei 4 anos quase produzindo material aqui sem ganhar R$1. Eu produzia material toda semana aqui para esse canal sem ganhar R$1. Nada, zero. Eu criei meu canal no dia 8 de setembro. Quer dizer, comecei a criar no dia 8 de setembro e terminei no dia 9 de 2015. Meu primeiro saque do YouTube com os $100 que você junta foi em outubro, se não me falha a memória, outubro, isso mesmo, de 2018. Ou seja, 3 anos e 1 mês produzindo conteúdo sem ganhar nada sobre política em um momento que todo mundo era bolsonarista, todo mundo que estava na internet naquele momento era bolsonarista, ou aqueles que não eram bolsonaristas eram antipetistas, eram anti-esquerda, eram anti-socialismo, eram anti-comunismo, e eu estava aqui produzindo conteúdo, porque para mim nunca foi moda. Vocês podem criticar o Silvio Almeida, vocês podem criticar o Haddad, qualquer ministro que vocês quiserem criticar, critiquem. O Dino, quem vocês quiserem criticar. Mas o meu ponto como historiador, cientista político, ou seja, como divulgador científico, eu acredito que eu devo ter, no mínimo aqui, o dever de lembrar vocês que pra gente poder questionar ou criticar algo, a gente precisa ter provas. A gente precisa apresentar a materialidade daquilo que a gente está falando e inclusive apresentar até sugestões. Já que tá ruim, como é que a gente pode melhorar? É isso que eu faço aqui no meu canal, por exemplo, com frequência. E uma das injustiças que eu acho que estão cometendo com o Silvio Almeida, por exemplo, é dizer que ele não tem feito nada, que inclusive não tem estudado ali nada para as populações que estão presas, que é um absurdo. E tá aqui, ó. Vocês já ouviram falar no Projeto Mandela, que é uma das prioridades do Ministério? Eu não recebo R$1 do Ministério dos Direitos Humanos, não recebo R$1 do governo federal, não recebo nada. Nada. Mas eu tenho o prazer de fazer vídeos como esse, porque quando é pra cobrar, eu também cobro. Quando é pra criticar, eu também critico. E se eu tô aqui num campo de discussão política, barra ideológica, barra científica, barra anti-fake news, o mínimo que eu preciso fazer aqui é trazer para vocês informações presentes no que está no site, no que está em informação pública, informação oficial, tá aqui, ó. Iniciadas articulações para a implementação do projeto Mandela, voltado à garantia de direitos das pessoas presas. Iniciativa de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto foi pauta do encontro do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça de São Paulo, na sexta-feira, dia 17, ainda em março, tá? Aí tem aqui também, ó, outras informações. Muita gente fala, como é que eu posso acompanhar as coisas do que foram feitas? Tá aqui, ó. Programas e ações. Você vem aqui, ó. Programas e ações. Muita gente nem isso faz. Programas e ações. Vamos aqui, ó. Tudo aqui, ó. Programas e ações. Em qual área de atuação? Criança, adolescente, comissão de anistia, combate à tortura, graves violências de direitos humanos, liberdade religiosa, LGBTQIA+, migrantes, refugiados e apátridas, mortos desaparecidos políticos, pessoa idosa, pessoas com deficiência, pessoas ameaçadas de morte, população em situação de rua, registro civil de nascimento, segurança pública e direitos humanos. Tá aqui, ó. Inclusive a própria agenda do ministro, você pode ver aqui, ó. Você vem em agendas, que tá lá na página principal também, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. É agendas. Você consegue voltar aqui que vai ter, ó. Ao invés dessa parte de ações aqui, ó, você pode vir na agenda do ministro. Aí você vai cair nesta página que eu mostrei que eu tô mostrando, cadê? Da agenda. Que eu tô mostrando aqui para vocês da agenda aqui, ó.
a agenda. Por exemplo, no dia 5 de julho, foi discutido, por exemplo, políticas públicas para a população em situação de rua. Ah, mas o Silvio Almeida é um cara de escritório, ele só fica no escritório, ele não faz nada. Se vocês entrarem nesse site aí, vocês vão ver, por exemplo, as agendas públicas dele. Se entrar nas redes sociais do Ministério do Direitos Humanos e Cidadania, vão ver as agendas públicas dele, que envolvem, inclusive, viagens por todo o território nacional e internacional. E deixa eu lembrar uma coisa pra vocês aqui, que talvez vocês estão achando que o Brasil estava normal até 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro só trocou o presidente, tá? A ministra dos Direitos Humanos e da Família, Damares Alves, dizia que tinham regiões do Brasil que se tirava os dentes das crianças para fazerem sexo oral nas crianças. Disseminava desinformação. Tem sido apontado, inclusive, nesse momento agora, suspeitas de irregularidades financeiras, possivelmente corrupção, no Ministério da Damares Alves. No governo do Bolsonaro e no ministério, quando a Damares Alves era ministra, os povos indígenas estavam morrendo de fome e de sede, porque o presidente daquela época, junto com a ministra daquele momento, negavam entregar água potável para as populações indígenas. Vocês esqueceram o que aconteceu no Brasil no início do ano? Vocês estavam em que lugar do mundo? Ah, mas o Silvio Almeida não foi lá. Mas peraí, você olhou se ele foi ou não foi? Ou você acreditou no professor Taradinho que disse que não foi? Hein? Do professor Taradinho, que inclusive foi expulso da universidade ou que fez um acordo, né, de cavalheiros, digamos assim. Eu tenho aqui, eu nunca publiquei, eu tenho aqui o motivo da aposentadoria dele. Eu tenho, e nunca publiquei. Inclusive, se eu fosse um cara maldoso, eu já teria publicado. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu nunca falei. Eu formalizei uma denúncia na Previdência Social porque o motivo da aposentadoria dessa pessoa seria invalidez. É o documento público. E ela exerce atividade remunerada, que em tese, na atividade que está sendo exercida, não poderia acontecer. O que é que essa pessoa teria de fazer, já que se aposentou antes da data? Ter de devolver os valores à União Brasileira, né? O Estado brasileiro. Então quer criticar o Silvio Almeida, quer criticar o Dino, quer criticar o Haddad, quer criticar o Wellington Dias, sei lá, quer criticar a Sônia Guajajara, quer criticar a Marina, é um direito de todos nós. Sabe o que não é direito? Falar a baboseira da boca pra fora sem provas. Por que vocês não entram no site do Ministério dos Direitos Humanos, no site do Ministério da Justiça para acompanhar? Vão ficar esperando só o que a Globo vai mostrar? O que a CNN mostra? O que a Globo News mostra? O que a Record mostra? A gente precisa ser curioso, meu amigo. Ah, eu não tenho tempo. Não tem tempo nem quando entra no ônibus. Porque pra ver o TikTok, todo mundo tem tempo. Pra ver o TikTok, pra ver o Reels, pra ver o Instagram. Todo mundo tem tempo. Pra vir no canal comentar, por exemplo, que ministro A, ministro B não tá fazendo nada, todo mundo tem tempo. E por que não tem tempo de entrar no site do governo pra poder acompanhar isso? Eu tô falando isso aqui pra vocês porque até 6 meses atrás os ministérios do governo eram lindos, maravilhosos. Haddad, inclusive, era o único criticado porque ele era um Paulo Guedes 2.0. Agora o Haddad é querido, amado, porque o mercado abraçou o Haddad e a mídia agora divulga coisas positivas do Haddad. Pronto, agora o Haddad é o querido, junto com o Dino, e o odiado são todos os outros. Isso aqui, eu mostrei isso aqui em alguns livros, em alguns vídeos que eu soltei aqui essa semana, e vou mostrar de novo. Livro do Noam Chomsky. Mídia, propaganda política e manipulação. Vocês deviam ler isso aqui, ó. Tá? Eu deixo ele sempre no primeiro comentário do meu vídeo, na descrição do meu vídeo, se não me engano, e no primeiro comentário fixo. Eu sempre deixo o link desse livro aqui, baratinho. Vocês podem procurar PDF no mercado alternativo na internet também, com vocês, não tem problema. Livro curtinho, ó. Pra gente como eu, como muitos de vocês aqui, ó, que tem déficit de atenção e TDAH, pode acompanhar. Então, não adianta dizer que é de esquerda, botar um boné do MST na cabeça, botar um boné do MTST na cabeça, compartilhar link na internet se você não está fazendo o básico, tá? O básico, que é, por exemplo, combater a desinformação, que muitos não estão fazendo. E eu fiquei bem puto da vida quando eu fui ler comentários, e eu até publiquei no Twitter, eu fiquei com vergonha por vocês. Fiquei com vergonha por vocês. Porque além de terem sido mentirosos nas argumentações, que eu não vou nem chamar de argumentação, basicamente repetir, só faltou chamar ele também com um apelidinho que uma determinada pessoa colocou por aí. Porque a argumentação era exatamente a mesma. E já disse e repito, não quero gente que apoia produtor de conteúdo machista, misógino, homofóbico, racista no meu canal
se dizendo de esquerda. Isso não aceito. Tá? Como eu disse, isso aqui pra mim não é um mecanismo pra ficar famoso. Não é mecanismo pra criar uma carreira que... Eu não tenho carreira frustrada. A minha carreira foi muito bem sucedida no ambiente que eu me envolvi. Fui trabalhar no comércio, cheguei ao máximo que eu poderia chegar na minha empresa, que era gerente. Só tinha acima de mim o meu patrão. Virei professor, sempre estive entre os melhores professores das escolas que eu trabalhei. Inclusive recebendo bons salários. Tudo bem que não era o salário, né, que a gente merecia receber, mas bons salários na realidade que a gente tem aqui na cidade, por exemplo. Que ainda é baixo para um professor, mas dentro da realidade da cidade, bom salário. Quando eu decidi vir para cá produzir só conteúdo para a internet, eu decidi porque eu acreditava no que eu fazia, acreditava que eu poderia contribuir com vocês. Mas tá hoje, em 2023, depois de ter passado por tudo que passamos enfrentando desinformação, vendo gente replicando baboseira na internet, mentira. Deixa eu ler aqui o trecho, inclusive, da matéria publicada aqui na coluna da Mônica Bergamo, para poder trazer para vocês aqui a solidariedade de algumas entidades com o ministro Silvio Almeida. A minha solidariedade aqui também tá com o ministro Silvio de Almeida, tá? E não me importa se as pessoas discordam, é um direito de vocês discordarem com argumentação. Discordar por discordar é coisa de gente pouco inteligente e uma prática muito comum no universo bolsonarista, tá? Entidades defendem Silvio Almeida e cobram Lula em meio à pressão do Centrão. Inclusive, a própria matéria aqui confirma o que eu disse no meu vídeo ontem. O Centrão quer ministérios, não importa se é o do Silvio Almeida, se é o da educação, se é o da saúde. Eles querem ministérios. Fritaram a Anísia publicamente, estão fritando o Silvio Almeida publicamente porque querem o ministério dele. E aí segue. Centrão aumenta a pressão por cargos no governo. Entidades, já li aqui com a matéria da Mônica Bergamo, né? Entidades do movimento negro brasileiro elaboram uma nota em apoio ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, diante da pressão do Centrão por cargos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que a gestão petista faça uma reforma ministerial mais ampla e mira postos no alto escalão. O manifesto diz que compreende a necessidade da constituição de uma sólida base parlamentar para que o governo se desenvolva, mas espera que a representatividade de minorias sociais seja respeitada. O documento é assinado pela Convergência Negra, uma articulação que reúne entidades do movimento negro brasileiro, como a Coordenação Nacional de Entidades Negras e a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O texto afirma também que Silvio Almeida tem feito uma gestão em defesa da população negra e que o ministro tem enfrentado com competência, habilidade e inteligência a direita neonazifascista que se caracteriza pelos ataques aos direitos humanos. E aqui eu vou dizer para vocês uma coisa que eu disse no dia 8 de fevereiro, quando eu estive lá em Brasília. 8 ou 9 de fevereiro, não me recordo exatamente a data. Foi no dia do café da manhã com o presidente. Eu tinha uma agenda marcada com o ministro Silvio Almeida e falei: a sua pasta, a pasta dos direitos humanos, a pasta da economia, a pasta da educação e a pasta do Ministério da Saúde serão as mais atacadas. Se prepare, ministro, porque vai acontecer isso e está acontecendo. Eu até esperava que ia ter mais fake news do que se teve. E para quem comentou aí, você acha que fazer um podcast é produzir conteúdo? É. Porque não são vocês que reclamam também que o governo não se conecta nas redes? Que banana vocês querem? Vai lá seguir o professor Doidinho, que na próxima vez que ele botar um trio elétrico na Avenida Paulista, vocês talvez fiquem atrás com a nifetinha dele. E desculpa o termo nifeta, que é o termo que casualmente o próprio universo dele utiliza lá. Tá? Então fiquem espertos com o que está acontecendo. Sejam mais inteligentes para não ficar caindo nessa manipulação do Centrão, da mídia, porque esse livro aqui é bem claro, quem leu vai entender claramente o que está acontecendo. E eu queria mandar uma mensagem agora aqui para o ministro Silvio Almeida. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas ações que você tem tomado aqui até agora, parabéns também pela paternidade que você está prestes a ser concebida, você e a sua esposa muito em breve, né? Serão pais muito em breve, e tá passando inclusive por essa turbulência. Para quem tá achando que o Silvio Almeida está sendo ministro por fama, como algumas pessoas comentaram, né? O Silvio Almeida, ele é muito consolidado na carreira dele, referência na carreira dele, já era muito famoso, inclusive antes de entrar no governo Lula, não porque era um rostinho bonito, porque inclusive tá pegando até mal agora, parece, viu, professor Silvio? Um negrão bonitão, que se veste bem, que sabe falar bem, que tem entendimento das coisas. Acho que é disso que eles têm medo, na verdade. Inclusive o nosso próprio campo parece que tem medo. Como diria a música ali da Alcione, né? Você é um negrão de tirar o chapéu. E é isso que incomoda. Cara
coerente, inteligente, famoso pelo seu trabalho e não porque foi ministro ou porque é ministro. Professor, inclusive, internacional, autor de best-seller e humilde, porque recentemente a gente conversou sobre o livro. Não sei nem se eu poderia ter falado isso aqui, mas eu vou falar. E ele falou pra mim, Carlito, eu gostei das críticas que o livro sofreu e eu vou publicar outro livro com a linguagem mais direta. Porque muita gente disse que o livro ficou muito científico, muito acadêmico. Eu vou publicar com as críticas. E sabe por que ele escuta as críticas? Porque quem vive uma democracia, inclusive uma democracia radical, que é o que eu acredito, escuta críticas. Sabe quem não escuta a crítica? Quem não sabe nem o que está criticando. É isso que acontece numa democracia onde as pessoas não sabem nem que lado ideológico de verdade seguem. Se sinta abraçado aqui, meu amigo Silvio Almeida. Pode contar comigo por que você precisar. E nem se preocupe aqui que eu não vou bater palma pra maluco, como a gente costuma falar. O dia que você fizer algo que eu achar que tá errado, eu vou vir aqui cobrar publicamente, inclusive. Publicamente. E o dia que eu achar que você está sendo injustiçado, como está acontecendo agora, eu também vou vir aqui publicamente. E não quero fazer média nem com o professor Silvio e nem com quem me segue aqui. Como eu disse, vou repetir 200 vezes se for preciso. Neste canal eu publico aquilo que eu acredito e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Tá bom? Grande abraço para todo mundo que me segue. Eu tenho certeza que lamentavelmente algumas pessoas vão sair depois desse vídeo aqui. Não tem problema nenhum, volto a dizer, eu não gravo pro conteúdo para ficar famoso. Eu gravo conteúdo para divulgar o máximo de informação que eu acredito, se é a mais coerente possível, a mais correta possível. E se você quiser criticar qualquer coisa, qualquer pessoa, apresenta lá suas críticas com coerência e apresenta um contraponto. É assim que funciona uma discussão democrática, tá bom? Grande abraço para vocês, desculpa o tamanho do vídeo aí, mas não dava para fazer um vídeo menor depois da fritura do nosso próprio campo contra uma figura tão importante que até sair essas notícias e até um determinado professor racista que tem por aí sair atacando o ministro, ele era um menino dos olhos de ouro de muita gente da esquerda, que agora parece que tapou os olhos, né? Mas quem é a esquerda de verdade vai entender o que está acontecendo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.